O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fan.br. Nos maiores países do mundo, o trem é um dos meios de transporte mais utilizados. E por onde o trem passa, passa também o desenvolvimento. Aqui no estado de São Paulo, já passou da hora de tirar o trem Intercidades do papel. Ele está no nosso plano de governo e vai melhorar o conforto dos passageiros e acelerar o potencial do interior e do litoral. Esse é João Dória, durante a propaganda eleitoral gratuita do segundo turno das eleições de 2018, de onde sairia eleito governador de São Paulo. Não houve nenhum recuo nisso. Nós assinamos, inclusive, com o governo federal, com o Ministério da Infraestrutura, um convênio para a implantação dos 2 trens intercidades. O que vem aqui para a região metropolitana de Campinas, estendido até Americana, e o segundo, que é no Vale do Paraíba. Não houve nenhuma retração, eu não tenho essa informação da Rumo, ademais essa é uma decisão nossa, se a nossa decisão for essa, a Rumo vai ter que tomar o rumo e vai seguir na mesma linha do governo. Será a Rumo nem nenhuma outra empresa que vai determinar o governo o que ele pode ou não fazer e nem a velocidade do que temos que fazer. Eles serão parceiros, eu tenho absoluta certeza disso. E o programa, ao ser implantado, será com recursos privados, investimento privado, inclusive o Ferroanel, que nós também anunciamos e vamos colocar em prática. Essa é uma decisão de governo. Nesses 4 anos, como governador de São Paulo, eu registro aqui mais uma vez que o programa do trem Intercidade para a região metropolitana de Campinas será implantado, assim como no Vale do Paraíba. Esse também é João Dória, em março de 2019, em entrevista coletiva durante cumprimento de agenda em Indaiatuba, já na condição de titular do Palácio dos Bandeirantes. A obra do trem Intercidades em Americana ainda não tem data prevista para começar, mas já é certo que isso não acontecerá antes de 2025. O motivo é que a primeira fase do projeto, que envolve o trecho que vai ligar Campinas a São Paulo, levará no mínimo 4 anos para ser concluída. A publicação do edital está prevista para junho deste ano e a expectativa é que o contrato seja assinado em 2021. Só depois da conclusão da primeira fase é que a Americana será contemplada. Para chegar até a cidade, o trem vai precisar de um trilho alternativo, pois não vai poder compartilhar do traçado utilizado pela Rumo Logística. E esse é o saldo do que foi tratado na última reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, noticiada no programa Liberal no Ar das rádios FM Gold e Você AM. As informações têm base em apresentação do secretário executivo da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Paulo Galli, durante encontro acompanhado pelo Liberal no último dia 21. Eu sou Bruno Moreira e o Além da Capa detalha hoje em que pé está o projeto que promete conectar a Americana à capital paulista, não pelo asfalto, mas sim pelos trilhos do trem. O repórter André Rossi acompanhou essa reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC para a reportagem publicada no dia 22. Neste domingo, dia 26 de janeiro, ele traz o assunto de volta às páginas do Liberal para tratar de um estudo de medição de impactos do projeto para o dia a dia de quem vive na região. André, a menção a esse projeto de um trem intercidades ligando a região metropolitana de Campinas a São Paulo e com essa possibilidade de uma extensão de conexão Campinas-Americana, para que a Americana tenha a possibilidade de também utilizar esse ramal, esse caminho pelos trilhos até a capital paulista, não é exatamente novo. Eu me recordo que eu mesmo, há cerca de 7 ou 8 anos, já escrevia sobre isso aqui no Liberal.
em um outro contexto, em um outro governo, outra gestão do Estado, mas esse assunto veio com força mais recentemente, de novo, no meio das eleições de 2018, na competição pelo governo, travada principalmente pelo governador eleito João Dória e pelo candidato que acabou derrotado no segundo turno, o Márcio França. E aí, com o início de governo de uma nova gestão, veio com um pouco mais de tempero esse assunto e com uma atenção maior aqui da região por esse contexto que eu mencionei. O que dá para dizer sobre trem intercidades no momento, desde que você conhece, passou a ouvir sobre esse projeto aqui em âmbito regional? De fato, quando eu comecei a trabalhar aqui na região, recém-formado em 2015, já ouvi histórias sobre o trem intercidades, e naquela época era quase uma coisa meio lenda urbana, assim. Um dia vai ter esse trem intercidades, talvez saia do papel, mas demorou, acho uns 3 anos, para que isso de fato voltasse à pauta como uma possibilidade real. E como você bem mencionou, nas eleições para governador, o João Dória abraçou basicamente esse projeto, né? Prometeu, fez como um trabalho de campanha mesmo, que iria sair do papel, deu entrevistas aqui na região, para o próprio Liberal, garantindo que o trem seria uma das prioridades, né? E os deputados também do PSDB, o Vanderlei Macris principalmente, a federal e o Cauê Macris estadual, sempre defenderam muito a vinda do trem intercidades. E agora, de fato, o projeto caminha para sair do papel, e essa reunião que teve com os membros da Agencamp na terça-feira meio que segmentou o caminho e garantiu de que vai demorar, mas o trem passará por Americana. Importante essa menção a um encontro que reúne representantes das 20 cidades da região metropolitana de Campinas. Isso inclui os municípios da nossa área de cobertura aqui na região do Polo Têxtil. O que você conseguiu depurar desse encontro, que contou com um representante do Estado, para deixar os representantes aqui das cidades da região cientes de qual momento vive esse projeto dentro dos planos do governo paulista? Essa reunião, na verdade, foi basicamente uma palestra do secretário executivo de Transportes Metropolitanos do Estado, que é o Paulo Galli. Ele foi chamado para vir até a região e explicar, né, pontuar em qual pé que está essa situação, né, como que o trem intercidades vai se desenrolar aí nos próximos anos e o que tem de certo para a região. Então, nesse momento, eles ainda estão finalizando os estudos técnicos e orçamentários, né, econômicos, ainda não se tem o valor fechado que toda essa obra terá, e estão finalizando as negociações com o governo federal. O que é certo em abril deste ano, a gente tem uma audiência pública para tratar sobre o assunto. Se seguir o ritmo normal, o edital deve ser publicado no mês de junho, e a expectativa é que o contrato seja assinado no início de 2021, ano que vai marcar o início das obras. Ela é dividida basicamente em 2 etapas. A primeira etapa vai ligar São Paulo a Campinas, passando aí por Jundiaí no meio do caminho. A Americana ficaria para uma segunda fase, que não tem previsão de acontecer. De quando começaria, na verdade. Só que uma coisa que é garantida é que isso não começa antes de 2025, já que esse primeiro trecho deve levar pelo menos 4 anos para ser concluído, de acordo com o que o Galli expôs na reunião. Ainda, André, sobre o que foi conversado nesse encontro em Campinas, existia a preocupação de que a Americana fosse uma possibilidade, não uma realidade. O que foi concluído desse encontro com o representante do Estado, o Paulo Galli, que conversou com os representantes da RMC? Desde bem cedo nessa palestra ficou claro que o Galli não conseguiria sair de lá sem responder isso de forma enfática. E o prefeito Bill de Nova Odessa perguntou de forma enfática, falando, a gente sabe que esse trem vai sair, tem essa promessa que vai sair, que vai passar por Americana. Vai passar mesmo? O que está certo sobre isso? E o Galli garantiu de que o contrato da primeira fase é Campinas a São Paulo, né? Só que nesse contrato já vai existir uma obrigatoriedade da empresa que ganhar a concessão de desenvolver o trecho até Americana. Então, até a assessoria de imprensa da Secretaria de Transportes Metropolitanos mandou uma nota falando que essa é a ideia, né? Mas garantiu que vai estar no contrato de concessão, desde o primeiro momento, a obrigatoriedade de fazer o trecho para a Americana.
Então, todo mundo saiu de lá com a certeza de que será desenvolvido, apesar de só depois da primeira fase, ou seja, a gente está falando de 2025 para frente. Esse é um trecho da apresentação do secretário executivo da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Paulo Galli, em Campinas. Mas o trecho será até Americana, com a construção imediata agora, Campinas até São Paulo, e Americana uma segunda fase que vai estar em contrato. Esse projeto é um projeto para ir até Americana, mas eles têm algumas dificuldades para chegar até Americana nesse momento. Então, fará parte do contrato a extensão até Americana, mas o que é viável economicamente, em função do Estado e do desenho econômico, é chegar até Campinas nesse momento. Então será em 2 estágios. O primeiro estágio é até Campinas, prevendo no contrato um gatilho para que chegue até Americana. Ficará na concessão da empresa o desenvolvimento do projeto até Americana. O trilho que você tem hoje de Americana não dá para ser compartilhado. Ele é utilizado pela RUM e ele é muito utilizado. Então você não tem como compartilhar. Para você viabilizar essa ida até a Americana, necessariamente você vai ter que construir um novo viário. E tem que ser um viário que passe fora da cidade, que passe pela zona rural, para que você não tenha as dificuldades que você tem de trem passando dentro da cidade também. Então, para viabilizar isso, o custo de investimento é um custo muito maior. Você vai ter que ter desapropriação e a construção de um viário novo. Ou para carga ou para passageiro. Você pode fazer para carga, deixar com a RUM, e o da RUM passar de passageiros para a gente, para o evento. Mas esse investimento aqui não permite que você consiga colocar a Americana hoje no projeto. Então, você vai ficar com essa segunda fase. Dá para perceber, André, quais as razões que levam a Americana a estar nesse contexto? Eu pergunto isso pelo seguinte: é natural imaginar uma conexão São Paulo-Campinas. Campinas é o 3º maior município do estado, tem um aeroporto internacional, tem uma região metropolitana com mais de 3 milhões de habitantes. Tudo isso é muito natural. Imaginar essa conexão até a Americana leva a outros contextos, a outras negociações. Esse tipo de debate acontece nesses ambientes de reuniões sobre o projeto. Qual que é a sua percepção sobre isso? Na verdade, em nenhum momento isso chega a ser muito colocado em discussão. É meio que sempre tratado com uma certeza de que a Americana estaria no trem intercidades. Acho que muito por conta do trabalho do Vanderlei Macris, né? Ele teve uma atuação muito forte ao longo dos anos defendendo isso. Até era meio motivo de piada em alguns momentos, né? Que falava, chegando no litoral, alguém vai começar a falar do trem intercidades. Você vê até algumas reações na matéria que a gente soltou essa semana nessa linha, né? Mas a Americana sempre foi tratada como uma certeza porque era uma cidade muito importante aqui para a região metropolitana de Campinas, né? Com uma forte presença têxtil ao longo dos anos, por mais que hoje já não seja bem essa a realidade. E por conta de estar próxima de Santa Bárbara, Nova Odessa e a própria Campinas, sempre foi colocada como um ponto certo para o trem passar. E o termômetro dos municípios da região metropolitana de Campinas, o que você consegue sentir de quem está falando em nome das cidades sobre a expectativa em torno desse projeto? Da região do Paulo Teixo, teve 2 prefeitos presentes, o Bill de Nova Odessa e o Denis Andia de Santa Bárbara. E o que dava para perceber quando eles perguntaram tiraram algumas dúvidas com o Galli, é que tinha muito receio de que a Americana ficasse de fora. Porque se a Americana fica de fora, já fica mais complicado para as pessoas dessas outras cidades acessarem o trem. Teriam que ir até Campinas, já não é mais tão prático quanto ter aqui em Americana. O interesse não é exclusivo de Americana, quem está em volta também está bem atento a isso. Sim, e o que a gente percebe é que não só os municípios aqui da RPT, mas sempre tem um prefeito ou outro que está tentando ver, então, mas será que a gente não consegue colocar uma parada na minha cidade? O prefeito de Jaguariúna, por exemplo, né, lá na cidade tem uma Maria Fumaça, então ele falou durante a reunião, a gente já tem um trilho, passa uma Maria Fumaça, e se a gente estender um pouquinho, né? E daí sempre tentam vender seu peixe, e o Galli, muito educado e tal, agradece, mas falou, não, vamos tornar possível esse trecho Campinas-São Paulo. Depois a gente tem que fazer a Americana, que é uma promessa do governador, que já vai estar previsto no contrato. Então tem muita expectativa pela possibilidade de locomoção que isso geraria para as cidades ao entorno do trem, né? Não só as paradas, que é Americana, Jundiaí, Campinas, São Paulo.
E também tem ainda essa expectativa de alguns prefeitos de tentar aí no futuro trazer o trem também para a sua cidade, criar um bracinho a mais ali, uma nova parada, por exemplo. Até porque o caminho São Paulo-Campinas vai contar com pelo menos 10 pontos de parada, não vai ser uma conexão direta, exclusiva, sem que haja caminhos para isso. Eu entendo que talvez esse comportamento de alguns prefeitos também seja embasado nessa ideia de que de São Paulo a Campinas já vai existir esse tipo de recurso para que pontos no meio do caminho entre as duas cidades também sejam prestigiados dentro desse projeto, né? Sim, porque na verdade são duas formas de transporte. Tem o serviço expresso, que sai lá da Barra Funda em São Paulo, para em Jundiaí e para em Campinas. Só que nesse meio de caminho também tem o que eles chamam de serviço parador, que é basicamente como se fossem escalas que você vai fazendo até chegar no destino. Então ele vai passar por 9 cidades, né? Ou melhor, 8 cidades e um distrito, que é Francisco Morato, Votujuru, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo e Louveira. Então, Valinhos e Vinhedo, cidades bem próximas de Campinas, né? Isso que reacende a esperança de alguns prefeitos, como o Gustavo Reis, lá de Jaguariúna, de conseguir um serviço parador também para a cidade. Hoje esclareceu a etapa que está o projeto. Nós não tínhamos conhecimento até então dessas duas fases que foi colocado aqui pelo Paulo, secretário, né? Quem a gente está ouvindo agora é o Ângelo Marton, secretário de Planejamento de Americana. Mas ficou muito bem claro que é viável, segundo o que ele colocou, o trem vindo hoje de São Paulo até Campinas, em função da infraestrutura, dos trilhos e tudo que precisa, que já está pronto praticamente. São obras que exigem menos investimento do que a etapa até Americana. Se bem que o grande avanço que ele nos colocou e a conquista nossa e da região é que na concorrência da parceria público-privada, a Americana vai estar inserida no prolongamento da linha. Mas como ele mesmo colocou, a primeira etapa vai ser até Campinas, com prazo aí de 4 anos para estar pronto. E como o contrato já prevê uma segunda etapa até Americana, tem que se pensar, depois de contratada a empresa, no prazo final da obra até Americana, daí que envolve mais investimentos. E ele comentou também nessa questão de talvez ter que ter uma linha alternativa, talvez pela área rural, porque não é inviável compartilhar com a Rumo, já que envolve transporte de carga, né? Hoje esse desenho seria possível? Vocês têm alguma base a respeito disso? Não, o que ficou claro é que ele diz que é inviável usar o mesmo trilho, né? Ocupado hoje pela Rumo, por um futuro trem de passageiros. Isso daí tem que ser estudado em conjunto com o governo federal, né? Que a Rumo é uma concessão federal, com o estadual e com o municipal, dentro do nosso plano diretor, qual que seria o melhor traçado para a implantação desse novo trilho. Agora, essa conversa foi marcada por uma reunião em Campinas na semana passada, mas você retoma o assunto nesse último fim de semana, falando sobre o que a Agencamp pretende extrair de preocupações por meio de um estudo. Qual é o impacto disso para a região metropolitana de Campinas, né? Eu conversei com o Antônio Saciloto, que é o gerente executivo da Agencamp, e tem essa ideia de que é preciso saber qual será o impacto que o trem intercidades trará, tanto para as cidades onde ele vai passar, quanto pelas cidades ao redor, né? Eles querem saber qual que é o impacto que R$1 investido nesse trem pode trazer de economia, de oportunidade para as pessoas que moram nessas cidades. Então, agora em fevereiro tem uma nova reunião da Agencamp, que vai definir o novo presidente. No momento é o Jaime Cruz, lá de Vinhedo. Tem a nova eleição em fevereiro, que vai ser em Santa Bárbara, inclusive. Pessoal, o André pediu para eu voltar aqui pelo seguinte: a eleição não é para a presidência da Agencamp, e sim para a presidência do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. E aí depois, na próxima reunião em março, a ideia já é segmentar e definir como que vai ser realizado esse estudo, né? Qual vai ser o impacto social, se vai gerar oportunidade de emprego, se vai mudar muito a forma como as pessoas convivem diariamente com São Paulo, porque a gente sabe que tem muita gente aqui da região, especialmente Campinas, né? Que mora em Campinas, mas vai todo dia para São Paulo, volta. Mesmo aqui em Americana, em Nova Odessa, Santa Bárbara, né? Sim. Hoje existem linhas de ônibus fretados até para isso, não é? Então, qual que seria o impacto? A pessoa ficaria 2 dias, vai e volta todo dia, é algo viável?
Isso afeta a forma como ela consome na própria cidade, por exemplo, já que teoricamente vai ganhar tempo. Então são uma série de questões que eles acham importante saber antes do trem ser implantado, para adequar, seja malha viária ou até mesmo pensar aí em novos eixos econômicos dentro das cidades. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio, ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!